Alô, turma. Então, hoje a gente vai continuar falando, né, sobre o continente asiático, só que hoje a gente vem falando sobre a população na Ásia, ok? Então, é uma das maiores concentrações populacionais mundiais que nós temos. Então, tanto que a China e a Índia, né, respectivamente, têm a maior e a segunda maior população mundial atualmente. Então, a população da Ásia, né, é o continente mais populoso, com mais de 60% da população mundial em seu território, ou seja, 60% das pessoas se encontram nesse continente. A população da Ásia está concentrada no litoral sul e extremo oriente, né, mais precisamente no litoral chinês, indiano e também japonês. Um território tão vasto e uma população tão grande acaba por gerar ao longo de sua história uma grande diversidade étnica e cultural. Ou seja, né, esses povos, né, esses países têm origem de etnias diferenciadas e culturalmente também são totalmente diferentes. Ou seja, religiões diferentes, costumes alimentares diferentes, né, histórias diferentes, e isso faz com que eles tenham, né, essa diversidade, né, nesses dois campos. A Ásia é um continente de contrastes, né, sendo o continente que mais cresce e abrangendo três das maiores economias do mundo. A japonesa, que é bem forte, a chinesa, que é a segunda maior economia mundial atualmente, e a indiana também, vamos dizer. Ainda tem a maioria da sua população vivendo nos campos, utilizando técnicas rudimentares de cultivo e pastoreio. Ou seja, grande parte, né, da população vive no campo e ainda assim utiliza equipamentos ultrapassados, vamos dizer assim, não utiliza maquinário na sua agricultura, né? A China é o país mais populoso do mundo, com cerca, né, de 1 bilhão 357 milhões de habitantes. Apresenta uma intensa concentração populacional no litoral. É a região, no caso, a região oeste, né, contém áreas desérticas e montanhosas, isso dificulta que a população viva nesses locais, enquanto que o leste chinês possui uma forte industrialização, né, o que atrai a população, né, onde encontramos as ZEIs, que é as zonas economicamente especiais, onde tem, né, uma grande oferta de trabalho, porque lá encontram-se as maiores indústrias, né, até indústrias, no caso, internacionais. Em 2012, tendo 49% da população agrária e a China vem realizando uma transição populacional do campo para a cidade, e isso faz com que tenha, uma grande massa de trabalhadores indo para as cidades. E isso faz com que tenhamos, né, alguns problemas também, né, porque uma concentração muito grande de pessoas tem que ter um sistema também diferenciado para atender a demanda de todas elas. Devido ao intenso crescimento populacional, o governo chinês instituiu programas de controle de natalidade. E os programas eles foram efetivos, mas trouxeram dois grandes problemas. Primeiro foi o envelhecimento da população, que cria uma pressão, né, previdenciária na medida em que os trabalhadores se aposentam, né, eles acabam tendo que pagar aposentadorias e restam menos pessoas em idade ativa. Isso faz com que não tenha, no caso, acaba pagando mais, dizer, aposentadorias e recebendo menor, né, no caso, dinheiro para pagar esses aposentados. Né, pessoas trabalhando para pagar esses aposentados. Né. E isso traz também, no caso, alguns tipos de prejuízo para o governo. Né, tanto que a população asiática é uma das populações que tem a maior longevidade, ou seja, chegam a 100, 105 anos de vida. E isso faz com que o governo tenha, né, que pagar aposentadoria a essas pessoas. E também a preferência por filho do sexo masculino. Também desequilibrou, né, a demografia no país. Isso fez com que, basicamente, né, muitas famílias que descobriam que tinham filhas, que teriam filhas mulheres, acabavam interrompendo a gravidez, né, não alimentando a criança do sexo feminino, para que acabava morrendo de desnutrição. Foram alguns períodos difíceis, né, justamente porque eles preferiam né, um filho do sexo masculino, justamente pela questão de ajudar na renda familiar. Tanto que o governo chinês ele aboliu
o teste para as mulheres que estavam grávidas para saber o sexo do bebê. E assim, no caso, a China ela implementou a política do filho único, né, que foi uma política implementada pelo governo chinês na década lá de 70 e tinha a finalidade de conter o avanço da população. Isso se deve ao fato, né, do país se encontrar atualmente com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então isso fez com que o governo começasse a acender um sinal de alerta falando que, peraí, temos, né, uma população muito grande. E isso traz alguns tipos de prejuízos, vamos dizer assim, porque o governo vai ter que ter um controle sobre essa massa, sobre essa população. E se a população começar a ter vários tipos de problemas, né, de falta de alimentos, falta de saúde, falta de uma série de fatores, a população acaba meio que se revoltando e isso ia acabar prejudicando o governo. Então, os políticos, né, no caso, os políticos na China não, né, mas as autoridades acharam melhor implementar essa política para que a população tivesse apenas um filho. É claro que tinha algum tipo de manobrar um pouco essa política, justamente se fosse uma população rural, aí eles davam uma exceção para ter um filho a mais. Né? Algumas mulheres acabavam engravidando de 2 filhos, então gêmeos, né, no caso, não teria nenhum tipo de penalidade. Então, na lei, fica extremamente proibido a qualquer casal ter mais de um filho. Se isso fosse desrespeitado, o Estado se incumbia de aplicar severas multas ao casal. O objetivo era tentar, né, frear o crescimento da população que lá se encontrava e facilitar o acesso da população ao sistema de saúde, educação, de qualidade, e o que fica difícil de se concretizar quando se tem uma mega população que está em ativa ascendência quantitativa. Então, durante muitos anos isso foi posto, né, em prática. Em 2015, essa política ela acabou. Né, o governo chinês decidiu que não teria mais essa política, até porque estava tendo uma concentração muito grande, né, vamos dizer, de pessoas se aposentando e, no caso, o governo não teria como pagar suas aposentadorias. Então, eles acabaram abdicando. Mas essa política foi tão implementada durante, né, alguns anos que a população chinesa ainda acaba que ainda, né, tem uma quantidade de filhos muito pequenos. Até por essa questão das mulheres, às vezes, quererem se qualificar mais, estudar mais, se estabilizar financeiramente, posteriormente ter família. Né? Isso fez com que elas atrasassem muito e acabassem, né, tendo filhos, às vezes, em idade, né, bem próximo, né, aos 30, e a partir dos 40 anos, toda mulher que vai ter um filho já é considerado uma gravidez de risco. E isso acaba prejudicando, às vezes, a saúde da mulher, a saúde da criança. Então, quanto mais demorado a mulher decide ter um filho, né, menor vai ser a quantidade de filhos que ela vai ter. Então, ainda assim, a China ainda prega um pouco esse tipo de cultura ainda de ter um único filho, mas né, não tem ainda, acabou, né, essa política do filho único na China. A Índia é o segundo mais populoso, né, país mais populoso do mundo e apresenta uma distribuição desigual da população, concentra-se principalmente no litoral sul e nordeste, com uma população aproximadamente de 1 bilhão e 300 de habitantes. O país deve ultrapassar a China nos próximos anos. Né, e 68% dessa população ela vive na área rural. E a população indiana ela cresceu principalmente a partir da década de 70, com os avanços da medicina, ou seja, né, a população teve alguns tipos, né, no caso, que acabaram tendo essa crescente da população justamente porque foram criadas vacinas, médicos, né, toda a gravidez era acompanhada e isso fez com que a população acabasse, né, crescendo muito. Então a Índia, né,
ela sofre com grandes problemas de desnutrição e falta de saneamento básico, principalmente nas áreas rurais. Isso faz com que, né, tenhamos crianças desnutridas, com problemas, né, vivendo a esgoto de céu aberto, sem vacinação, e acaba que as crianças adoecem e vindo até mesmo, no caso, a óbito. Então, a preferência por filhos homens acarretou, assim como na China, uma balança demográfica desigual. O governo indiano tem feito campanhas de controle também familiar, justamente porque na cultura asiática eles têm essa preferência por filhos do sexo masculino. Né? Por toda essa questão, né? Porque eles viviam muito no campo, eles achavam melhor, né? No caso, o filho, né? Trabalhar no campo e iria ajudar a ter, no caso, renda para viver. Enquanto que as meninas, né, trabalhavam mais no lar, a fazeres domésticos, não tinham como ajudar também no campo. Isso fez, né, a cultura deles, né, fizeram que eles tivessem essa preferência, vamos dizer. Então, em contrapartida, há no continente, né, desses países com populações numericamente também menores. Por exemplo, a Jordânia ela tem 60 milhões de habitantes, o Líbano 40 milhões, então a distribuição populacional também é um fator de grande contraste em algumas regiões, extremamente povoadas e outras que constituem imensos vazios demográficos. Enquanto que em Bangladesh, né, no caso, por exemplo, possui um impressionante índice de cerca de 1 bilhão, no caso 1,154 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a Mongólia, por sua vez, apresenta uma densidade demográfica de 2 habitantes por quilômetro quadrado, e o Cazaquistão, 6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para você saber se uma cidade, um país, no caso, densamente, né, povoado, tem uma grande quantidade, você pega o total de habitantes e a área do país. E você vai dividir e vai chegar a um valor. Então, por exemplo, né, determinamos um lugar, né, de 1.000 habitantes. E, no caso, 300 quilômetros quadrados, vamos dizer. Então, teríamos 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente chega, no caso, uma mediana aí. Que não existe, no caso, 3,33 pessoas. Assim, né? Ou, no caso, seriam 3 habitantes por quilômetro quadrado. Tá, ok? Então, isso daqui seria uma média aí que chegaria de pessoas. Então, você vai saber se a área é densamente habitada ou não. Então, existe também uma grande disparidade nas condições de vida das populações asiáticas, por consequência, né, das desigualdades socioeconômicas entre os países. Por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul têm uma baixíssima taxa de mortalidade infantil e ótimo índice, né, de expectativa de vida e também de renda per capita, que é o PIB. E o país com o Afeganistão e Bangladesh, né, estão entre os mais pobres do mundo, né, com maior, no caso, taxas, né, de mortalidade infantil e também muitas, no caso, poucas crianças, né, chegam a estudar. Então aí temos uma disparidade, né, vamos dizer, uma desigualdade entre esses países.